Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e esse é mais um vídeo de notícias para falar sobre Justin Gaethje, Kamaru Usman, Colby Covington e muito mais. Então, vamos lá, começando com Justin Gaethje. Ele deu entrevista agora, na coletiva de imprensa do UFC 268, e ele acabou falando aí sobre a disputa por cinturão em caso de vitória contra o Michael Chandler. E ele disse isso aqui: eu já disse isso, se eu não receber o title shot, nós vamos provocar um motim, nós vamos para a guerra, eu tenho que ser parcial no que se refere a isso. Eu não vou ficar por aqui por muito mais tempo, então se eu for esnobado novamente, então sim eu teria que fazer algo sobre isso, mesmo que seja causar confusão. Tenho que deixar meu empresário fazer o trabalho dele, eu tenho o melhor empresário do jogo, todos nós sabemos o que deveria acontecer se eu vencer no sábado, então espero que todos vocês participem do motim comigo. Bom, essas foram as declarações do Justin Gaethje e eu concordo com ele, A gente vai ter o Charles do Bronx, o campeão, defendendo o cinturão contra o Dustin Poirier, que é o primeiro do ranking, e o Justin Gaethje é o segundo do ranking. Então, se ele vencer o Chandler agora, que é o quarto, o Justin Gaethje tem que disputar o cinturão. E claro que o Justin Gaethje fica nessa dúvida, se ele receberia ou não a oportunidade e tal, porque a gente já viu que o UFC algumas vezes não segue muito ali o ranking e tal, mas o Justin Gaethje é um cara que vende bastante, faz sempre lutas emocionantes, então eu acho que se ele vencer bem o Michael Chandler, eu acho que ele é o próximo sim a disputar o cinturão. Seja contra o Charles do Bronx, se o Charles vencer o Poirier, ou o Poirier, caso o Poirier vença o Charles, E continuando nessa edição do UFC desse final de semana, porque a gente teve a coletiva, então teve um monte de lutador lá falando, a gente teve também o Kamaru Usman falando sobre a próxima luta dele, contra o Colby Covington. E depois, na próxima notícia, vai ser o Colby Covington falando do Kamaru. Então, o Kamaru Usman, atual campeão meio médio, começou dizendo isso aqui: o que eu quero consertar naquela luta foi que eu lutei com emoção, lutei com tanta emoção que é por isso que acho que fui atingido um pouco, mas foi divertido, eu me diverti, isso me permitiu descobrir que tem um homem louco dentro de mim, não me importo em ser atingido, quero tornar minha atuação um pouco mais perfeita desta vez. Lembrando que o Kamaru Usman venceu o Colby Covington naquela luta onde ele quebrou o maxilar do Colby Covington, inclusive, foi uma luta basicamente na trocação, muito volume de golpes, os dois têm uma rivalidade toda uma história aí, então foi uma luta bem legal. O Kamaru venceu, o Kamaru disse que precisa consertar uma coisa ou outra, ajustar uma coisa ou outra em relação à emoção, por exemplo, que ele disse ali, e agora a gente vai ver a versão do cara que perdeu, a primeira luta. Vamos ouvir vamos ouvir, eu vou ler aqui, mas eu tô ouvindo o que eu tô lendo. O que o Colby Covington falou sobre essa luta também na coletiva. O Colby Covington disse isso aqui: a primeira coisa que eu mudei, a principal, foram as pessoas ao meu redor, a equipe que eu tenho ao meu redor agora. Daniel Valverde, meu treinador de judô e jiu-jitsu, meu treinador de trocação, César Carneiro, meu preparador físico, Jonathan Lopes, e meu outro treinador, Charlie Wise, sei lá como que fala o nome do cara, mas enfim, depois continuando, Eu tenho uma nova energia ao meu redor, pessoas que realmente se importam comigo e eles querem me ver vencer, não estão aparecendo apenas para serem pagos e me jogar no fogo, eles realmente têm desenvolvido minhas habilidades e nós estamos crescendo como lutador todos os dias e vocês vão ver novas coisas no meu jogo, nós atualizamos o software, eu vou controlar e deletar Marte no sábado à noite. Se você voltar e olhar para a primeira luta, as instruções que eu estava recebendo, eles estavam me falando algo que eu faço todos os dias, eles estavam dizendo: Colby, respire. Cara, nós respiramos todos os dias, porque você está me mandando respirar. Todo mundo nessa sala sabe como respirar, mas nem todos sabem lutar e como orientar os lutadores da forma certa na luta. Então, eu cometi vários erros naquela primeira luta. Aquela foi a minha pior noite e eu ainda consegui fazer aquilo. E aquela foi a melhor noite dele. Então, sábado, vocês verão o software atualizado. Bom, essas foram as declarações do Colby Covington, que também está ali no topo da categoria, Ele é o primeiro colocado da categoria meio médio, fazendo aí mais uma luta com o Kamaru Usman. Lembrando que o Kamaru já venceu o próprio Colby Covington, já venceu o Gilbert Burns, o durinho, que está em segundo, já venceu o Leon Edwards, que está em terceiro, enfim, já venceu uma galera que está por ali, Mas vamos ver se o Colby Covington de fato vai trazer aí alguma atualização no jogo dele, se de fato ele vai levar mais dificuldade. Eu não acho que foi a pior noite dele, como ele disse ali, Eu acho que ele foi bem até, mas é aquela coisa, ele tem mais coisas no jogo que ele poderia ter tentado levar ali, Na teoria, ele tem um wrestling muito bom, o Kamaru também, mas no currículo, o wrestling do Colby Covington é mais condecorado, Ele tá numa divisão acima e tal,
mas enfim, eu não sei se ele vai optar por isso. Eu acho que seria interessante ele escolher o wrestling mais, sei lá, no quarto round e no quinto, por exemplo, porque realmente trocar força ali e tal, os dois têm um bom condicionamento, então poderia cansar, não sei se seria uma boa ideia. Eu acho que ele poderia eventualmente mesclar o wrestling com a trocação, né? Eventualmente sempre nos minutos finais tentar derrubar, se for o caso, ou então, se tiver confortável na trocação, arriscar o wrestling, sei lá, do terceiro round pra frente, ou só no quarto e no quinto. Enfim, tem várias possibilidades ali que o Colby Covington poderia tentar, né? Eu acho que, basicamente, se ele fizer a mesma estratégia de ficar ali só trocando porrada com o Kamaru pra ver se ele consegue ganhar, eu acho que ele vai acabar perdendo de novo, né? Eu acho que ele tem que ser mais inteligente, ele tem que fazer uma estratégia como ele fez mais ou menos com o Rafael dos Anjos, né? De ir pra cima, tirar espaço, ficar grudando e abafando, não necessariamente para aplicar queda, mas só para ganhar o round, né? Abafar, fazer o antijogo só para ganhar o round. Eu acho que fazer o antijogo contra o Kamaru, que é mais ou menos o que o Kamaru faz com os outros, eu acho que seria uma boa estratégia, né? Só que aí entra um fator, né? Como o Kamaru também faz isso, é um cara forte com condicionamento, eu acho que a vitória ia ser decidida ali realmente nessas características, né? Quem ia suportar mais esse jogo, quem ia ter mais gás, quem ia aguentar fazer mais isometria. Então, realmente, é um duelo complicado, né? Os dois têm ali equivalências no jogo, né? O Kamaru e o Colby Covington. Então, é isso que torna essa luta aí um pouco complicada. E, por fim, pra gente fechar esse vídeo, né? A última coisa que eu queria comentar com vocês, que é uma informação que saiu também aí em forma de notícia, é que essa luta, né? Kamaru Usman e Colby Covington terá um atleta reserva. E é quem? Ninguém mais, ninguém menos que o quarto do ranking, o brasileiro Vicente Luque. Então, caso o Colby Covington ou o próprio Kamaru Usman não consiga fazer a luta, sei lá, dificuldade na perda de peso, chutou o sofá e quebrou o dedinho, ficou com diarreia porque comeu uma pizza estragada, sei lá o que vai acontecer, mas se qualquer um dos dois tiver algum problema, o Vicente Luque vai bater o peso e vai estar pronto para fazer a luta, né? Então, eu ficaria, por um lado, triste, né, de não assistir a revanche de Colby e Kamaru, mas eu confesso que eu ficaria bem feliz de assistir ali, sei lá, o Vicente Luque com o Kamaru, ou o Vicente Luque com o Colby Covington, né? O Vicente Luque tá voando, então acho que seriam lutas legais também. Então, a gente tem uma certa segurança para a luta principal. Caso a luta principal caia, na minha opinião, fica no mesmo nível com reserva como o Vicente Luque. Eu não acho que a luta perde qualidade com o Vicente Luque assumindo, né? Então, aliás, talvez fique até mais interessante, não sei, depende aí da opinião de cada um. Mas é isso, comenta aqui embaixo a sua opinião sobre qualquer uma das notícias, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo se você gostou, o dislike se você não gostou, e se inscrever, ativar o sininho, tudo aquilo que vocês já estão de saco cheio de ouvir. Beleza? Então é isso, eu vejo vocês na próxima, é nóis, valeu, falou!